Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, sejam bem-vindos ao nosso programa Datas da Esperança. Aqui vamos tratar de datas importantes para o fortalecimento da justiça, da paz e da cidadania a partir de uma ótica cristã francisclariana. Venham conosco refletir essas datas de uma forma a nos levar a buscar um mundo melhor. Hoje, 17 de abril, foi instituído o Dia Internacional das Lutas Camponesas. Trata-se do momento em que se faz lembrança do massacre de Eldorado dos Carajás, quando em 1996 foram assassinados 19 camponeses que defendiam seu direito à terra. Nesse dia, são destacados e denunciados a contínua criminalização, opressão e repressão de camponeses, trabalhadores rurais, mulheres rurais, migrantes e comunidades negras e indígenas em todo o mundo. Nos últimos anos, movimentos sociais no Brasil, Palestina, Paraguai, Colômbia, Mali, Equador, França, Espanha, Tailândia, Sri Lanka, Indonésia, Coreia do Sul, Quênia, Canadá, Haiti, Guatemala e Peru alertaram o mundo sobre as várias e graves violações dos direitos das comunidades camponesas e rurais. A fome também é violência, e as diversas crises que assolam o mundo não fazem nada além de fazer-nos questionar o modelo capitalista neocolonial atualmente dominante. O 17 de abril é um momento em que os movimentos que lutam pelo direito à terra reafirmam que sua luta faz parte da defesa dos direitos humanos e da vida, conforme indicado na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses e outras pessoas que trabalham no campo, documento chamado e conhecido como UNDROP. Este documento foi adotado em 17 de dezembro de 2018, na 73ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, tornando um instrumento jurídico internacional. Tal documento passa então a ser o princípio norteador da luta dos movimentos sociais nos territórios rurais espalhados pelo mundo. Nesta data, ocorre a reafirmação dessa luta em que se cobra dos estados o acesso à terra, a proteção das sementes contra a comercialização e a paralisação dos despejos e mortes e a aplicação de medidas contra os agrotóxicos. Outro lembrete de hoje é a urgência que se faz de termos uma reforma agrária em um contexto de extrativismo e apropriação alarmante de terras. Lembra-se que ela é estratégica, já que a ofensiva neoliberal em todo o mundo é acompanhada pela perda de direitos da classe trabalhadora e, consequentemente, do campesinato. Por isso, hoje, os trabalhadores e trabalhadoras rurais se mobilizam em jornada de lutas em todos os países e convocam a luta e resistência em todos os territórios. Também outros movimentos sociais organizados, tais como sindicatos, universidades, mídia e governos populares que priorizam os povos, porque os direitos dos camponeses conquistados não podem ser substituídos por políticas públicas baseadas nos interesses do mercado global e do agronegócio. Dessa forma, aqueles e aquelas que até recentemente eram considerados marginais, os camponeses, indígenas e demais habitantes do campo, agora representam a principal fronteira de resistência contra o hidroagroextrativismo das megacorporações transnacionais. Essa data é, portanto, a tentativa de construção de uma sociedade melhor, na qual nossas diversas sociedades tornem realidade sua soberania alimentar através da prática da agroecologia camponesa. Lembrando que tal soberania é uma peça fundamental para o fortalecimento da cidadania. Para Fernando Carneiro, pesquisador da Fiocruz, Ceará, quando celebramos a luta camponesa, reforçamos a dívida social e histórica que o Brasil tem em relação ao seu povo, no sentido de democratizar o acesso à terra,
garantindo a produção de alimentos saudáveis sem uso de agrotóxicos, baseada na agroecologia. Precisamos lembrar cotidianamente disso, pois infelizmente o Brasil é um dos países que tem a maior concentração de terras férteis do planeta e um dos mais desiguais. Portanto, lembrar essa data como um dia de luta é fundamental para tornar o Brasil um país mais igual e justo num futuro próximo, enfatiza o professor Carneiro. O Brasil é um dos poucos países do planeta que nunca realizou uma reforma agrária. Até mesmo países capitalistas como Estados Unidos e Japão, ao longo da sua história, de alguma forma realizaram algum tipo de reforma agrária com o intuito de distribuir terras de forma mais equitativa para viabilizar o próprio capitalismo, em termos de garantir a produção agrícola para alimentar as populações da cidade. Segundo Fernando, dados do Censo Agropecuário apontam que o que alimenta a população brasileira é a agricultura familiar. Atualmente, mais de 75% da produção agrícola que alimenta a população brasileira é oriunda das pequenas propriedades. De acordo com Carneiro, ao longo da história das lutas camponesas pela democratização do acesso à terra, houve uma grande evolução no sentido do projeto que se deseja com a luta. Além de um projeto popular, nos últimos anos, a agenda também inclui a luta pela agroecologia, pelos modos de produção que respeitem a terra e não impactem sobre a saúde da população trabalhadora. Segundo Fernando Carneiro, isso tem sido uma tônica de movimentos e entidades como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, que lutam pela terra há décadas. Isso é um princípio, já que os agrotóxicos envenenam a terra, adoecem os trabalhadores e causam morte muitas vezes. Para ele, é muito importante que a luta camponesa atualmente promova também a defesa da vida, principalmente na promoção da saúde e na proteção ao meio ambiente. Isso é fundamental, pois é um contraponto ao modelo do agronegócio que envenena a vida e adoece os trabalhadores. Esse é um grande diferencial da luta camponesa que vem se ampliando a cada dia, não apenas pelas populações do campo, das florestas e das águas, mas também pela população indígena. Elas têm uma relação com o território de forma mais sustentável, atuando como guardiões da nossa biodiversidade, que a cada dia está sendo mais dilapidada pelo modelo neoextrativista de exploração da terra, seja pelo agronegócio, seja pela mineração, seja pelo hidronegócio, explicou o pesquisador. Faz-se importante salientar que, inclusive, a Bíblia tem versículos que tratam da questão do uso da terra com princípios parecidos com os relatados até agora no nosso programa. Vamos a alguns exemplos. 1. A terra pertence a Deus, ou seja, ela não é propriedade de ninguém. E aí em Levítico 25, no versículo 23, está escrito assim: a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Então é isso, né? Tá bem claro. A terra não é de ninguém. A terra pertence a um Deus que ama seu povo, é coletivo. Então ela tem que ser dividida entre todos. 2. A terra como direito dos pobres da terra. Os pobres é que têm direito. Lá em Êxodo 23, versículo 11, diz assim, abre aspas, mas ao 7º ano a deixarás descansar e a abandonarás para que os pobres do teu povo possam comer. A Bíblia estabelece, então, que a terra deve ser compartilhada, permitindo que os necessitados tenham acesso aos seus frutos. Isso é lindo, maravilhoso, né? Mas ninguém lê isso, né? Ninguém fala sobre isso nas igrejas. É muito difícil você escutar alguém falando sobre isso. Número 3. Justiça e repartição equitativa.
Quer dizer, a terra é para todos e deve ser dividida igualmente. Lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Cara, é reforçar que os recursos naturais devem beneficiar todo mundo, não apenas a elite, não apenas o rei, não apenas aqueles que têm poder, não apenas aqueles que têm recursos. A terra é de todos, todos devem se alimentar. O fruto da terra deve ser de todos, né? 4. Condenação à acumulação de terras. A Bíblia condena a acumulação. Até porque lá no início, como a gente viu lá no livro de Levítico, a terra pertence a todos, então ela não pode ser acumulada, né? Então, mantendo aqui uma linha de pensamento da Bíblia, o profeta Isaías, no seu capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: ai daqueles que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Trata-se de uma crítica clara à concentração fundiária e à exploração dos mais pobres. Trata-se de uma crítica clara ao egoísmo, né? À falta de solidariedade, à falta de caridade, né? Então, é importante a gente parar para pensar nisso. E número 5, o ano do jubileu, redistribuição de terras. E aí em Levítico, novamente, a gente vai ver no capítulo 25, versículo 10, que há uma época que o povo deve redistribuir as terras, porque é uma época de festa, onde a gente tem que voltar ao pensamento de Deus. E aí ele diz assim: declarareis santo o 50º ano e proclamareis libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Será para vós um jubileu, e cada um de vós voltará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. A terra é para todos, deve ser sempre redistribuída. Se a população aumenta, vamos diminuir a terra de cada um, porque na verdade a terra não nos pertence. A terra é de Deus, que é coletivo, é comunitário. Então isso é muito importante, porque trata-se de um sistema bíblico de redistribuição periódica de terras para evitar desigualdades extremas. Entre o povo de Deus, ninguém pode passar fome. Entre o povo de Deus, ninguém pode ficar sem terra para plantar. Essa é a ideia. Enquanto nós vemos muitos cristãos ligados ao agronegócio criticando movimentos que tentam compartilhar a terra, né, e indo contra famílias que querem produzir seu próprio alimento, assassinando, matando e fazendo coisas horríveis no campo, vemos uma Bíblia que garante a função social da terra, como a gente pode ver em Provérbios 13, versículo 23, que diz o seguinte: a abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. A terra tem que ser produtiva para a Bíblia. Ela tem que produzir alimento para todos e beneficiar aos que trabalham, aos que aram a terra. Então, quando os movimentos que lutam pelos trabalhadores sem terra, não só o MST, porque existem outros movimentos, invadem terras que não são produtivas, né? Terras improdutivas, terras que estão lá abandonadas, que as pessoas têm só porque tem a escritura, o MST deixa claro, né, essa função que a Bíblia coloca, que é a seguinte: a terra tem que ser produtiva. Enquanto tem gente morrendo de fome, existem pessoas com hectares e hectares, milhares de hectares de terra aí mantendo a terra improdutiva. Então a Bíblia está aí como ensinamento para a gente. E para a gente ir encerrando a nossa reflexão de hoje, a gente vai fazer a oração pelos trabalhadores rurais sem terra. Deus da vida e da terra, hoje elevamos nossas vozes em solidariedade aos trabalhadores rurais sem terra, que lutam com coragem por justiça, dignidade e um pedaço de chão para viver e cultivar. Abençoa suas mãos calejadas, que semeiam
esperança mesmo na aridez da desigualdade. Fortalece seus passos, Senhor, cansados de marchar em busca de um futuro onde a terra não seja privilégio, mas direito de todos. Protege suas famílias que resistem à violência, à fome e ao desamparo, sonhando com um lar onde possam colher o fruto do seu trabalho. Senhor da Justiça, ilumina os governantes e a sociedade, para que enxerguem a urgência da reforma agrária, da partilha justa da terra e do fim da opressão no campo. Que o sangue derramado em Eldorado dos Carajás e em tantas outras lutas não seja em vão, mas semente de transformação. Espírito de resistência, dá aos sem terra a força para continuar organizados, unidos e firmes na fé de que a terra é de Deus e a nós foi dada para cuidar e repartir. Que seus gritos por direitos ecoem nos corações e nas políticas públicas, até que nenhuma família precise dormir à beira da estrada ou sob a ameaça da violência. Em nome da terra que nos alimenta, em nome do pão que partilhamos, em nome do reino de justiça que sonhamos. Amém. Bem, vamos ficando por aqui com mais esse episódio do nosso programa Datas da Esperança. A produção, roteiro e narração foi realizado por mim, Jefferson Machado, utilizando informações dos sites da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, ENSP Fiocruz, da Comissão Pastoral da Terra, da Federação Nacional dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social e do Movimento dos Pequenos Agricultores. A todos e todas que buscam a justiça e a paz, aquele abraço, até a próxima, paz e bem.